De volta aqui no canal Viver Brasil, abraçando a você que está nos acompanhando agora em Belo Horizonte, Contagem, Betim, Nova Lima, Sabará, acompanhando o nosso canal Viver Brasil. Você que está agora em Ipatinga, no Vale do Aço, Juiz de Fora na Zona da Mata, Governador Valadares, na região leste de Minas, Uberaba e Uberlândia no Triângulo Mineiro. Não está em nenhuma dessas cidades que eu citei? Você pode acessar também pelo youtube.com/canal Viver Brasil. É bom demais ter você aqui com a gente e hoje a gente está falando sobre como se livrar das dívidas em 8 passos. A gente já falou de 2 propriamente, começamos a falar do terceiro. E o Bruno Capelão está aqui comigo, cofundador e diretor da Buy Bank, que é uma empresa que ajuda aí as pessoas a fazerem investimentos no exterior. Ele explicou aqui para a gente já. O terceiro tópico, a gente falou um pouquinho aqui já do Busca uma Renda Extra, mas daqui a pouquinho a gente vai falar desse tópico específico, porque eu tenho um ponto aqui para abordar com você desse passo. Mas o terceiro passo é organize seu orçamento. Ô Bruno, é muito fácil, né, a gente falar organize seu orçamento, parece uma coisa simples, mas não é, né? Não, não é. Mas assim, o primeiro passo é o primeiro passo também para se livrar das dívidas, que é anotar tudo que ganha e tudo que gasta, né? Esse é o primeiro passo para realmente conseguir aí planejar o seu orçamento. E nesse momento que a gente pensa de organizar o orçamento, quando a gente fala de organizar o orçamento, tem coisa que não tem como organizar, né? E aí a gente entra no que dá para organizar, que é o próximo tópico, que é corte os gastos desnecessários. Ô Bruno, eu tenho uma dificuldade com esse tema e você há de concordar comigo na minha linha de raciocínio em alguma parte dela. Porque a gente fala muito do supérfluo, né? O que é supérfluo para mim é uma coisa que eu sempre abordo aqui toda vez que a gente vai falar desse assunto. O que é supérfluo para mim pode, de repente, não ser supérfluo para você. Para mim, por exemplo, ir para uma academia, cortar a academia, para mim não é problema nenhum. Eu prefiro até cortar isso da minha vida. Mas para você, de repente, fazer academia faz bem para você, para sua mente e tudo mais, e por aí vai. Mas como é que a gente identifica no nosso orçamento o que está sendo desnecessário? Tá. Eu acho que assim é uma questão de bom senso mesmo, né? A pessoa ela vai ter que pensar e refletir o que ela está disposta a abrir mão para se livrar daquela dívida. E é lógico, esse sacrifício que é feito nesse momento, né? Ele vai gerar frutos lá na frente quando essa dívida for quitada e você não tiver mais o gasto dos juros. Então isso vai aumentar também o seu poder de compra, podendo fazer com que você volte a ter talvez até mais gastos supérfluos, né? Mais luxos, vamos chamar assim, do que você tinha quando você tinha a dívida também. Então, na prática, eu acho que a gente precisa ainda deixar um pouco mais claro, hein? O que a gente pode cortar mesmo? O que é desnecessário? Por exemplo, eu olho, por exemplo, hoje eu estou pagando uma taxa de banco. Eu não preciso pagar uma taxa de banco, porque qualquer banco hoje digital me dá ele gratuito. Isso é cortar algo desnecessário, é um exemplo. Outros exemplos que a gente pode dar? Por exemplo, hoje a gente está assinando mais streaming do que assistindo TV a cabo, né? Às vezes, trocar aí a TV a cabo por um streaming ou escolher tem gente que está pagando mais de acaba, né, tendo esse gasto desnecessário aí, pagando vários sem essa necessidade. Então, assim, vai muito do padrão de vida e das escolhas de cada pessoa mesmo, né? Mas esse é um bom exemplo que você deu, porque hoje não faz muito sentido pagar taxa de banco, uma vez que todo mundo aí tem várias opções de banco digital e que tem um bom atendimento sem taxa. Outro corte desnecessário que eu acho que dá para fazer esse corte com inteligência, né, Bruno? Por exemplo, hoje a gente está muito refém dos aplicativos de delivery, né? Como o iFood, o Uber Eats, né? O Uber Eats está até encerrando as atividades no Brasil e tal, mas a gente tem vários outros aplicativos, o iFood é o mais famoso. E às vezes, até na própria plataforma, você consegue economizar, né? Às vezes você consegue, ao invés de comprar num lugar que tem uma taxa de entrega muito alta, você analisa o custo-benefício e traz de um lugar que não está te cobrando, né, a
a taxa. Às vezes o lugar é próximo de você. Você pode ir até a pessoa comprar ali, já que é fazer ali uma caminhada e trazer, não, você pede o iFood, ou seja, são vários gastos desnecessários que a gente acaba cortando no dia a dia e que vão fazer uma diferença muito grande, né? E sempre buscar também por descontos, né? Nos próprios aplicativos direto, tem alguns restaurantes com desconto e que vale muito a pena ali para você economizar. O mesmo serve também para supermercado, né? Fazer pesquisa de preço é muito importante aí para a gente conseguir otimizar o nosso dinheiro, né? Porque às vezes a diferença de preço entre um supermercado e outro é muito grande. Então faz total diferença no final do mês aí aqueles poucos reais que você acaba economizando fazendo uma pesquisa. E que faz uma diferença muito grande, né? Aí agora a gente vai para aquele tópico que a gente começou a falar dele, que é busque uma renda extra. E aí eu te pergunto, Bruno, a gente já colocou aqui que a renda extra ela acaba sendo uma possibilidade de ajudar as metas. Mas deve-se tomar cuidado também na busca dessa renda extra, dela não virar uma pegadinha, porque às vezes, se você não fizer uma boa matemática, você vai pegar trabalho demais e dinheiro de menos, e aí você não vai ter nem o tempo, nem o dinheiro, e a coisa pode virar uma avalanche, isso é muito comum acontecer, né? Com certeza. É mais uma questão de bom senso também, né? É sempre bom tentar buscar outras formas de renda extra, buscar também, né, na sua casa coisas que você não precisa mais, pode vender, porque isso é um dinheiro empatado lá que muitas vezes a gente tem pequenas fortunas dentro de casa que não usa, né? E que poderia te ajudar muito ali. Faria mais sentido ela pagando a dívida do que ela pegando poeira dentro de casa. Uhum. Mas realmente a pessoa também ter uma qualidade de vida é super importante, porque a partir do momento que você também deixa a sua qualidade de vida de lado, você acaba se estressando e tudo que é planejado você acaba fazendo mais de forma mal feita, né? Então é preciso prestar atenção na qualidade de vida também. Exatamente, porque, Bruno, eu falo de experiência própria, eu já peguei determinado trabalho para fazer, que depois eu analiso e falei, gente, eu calculei mal, porque aí eu gastei com alimentação mais do que eu imaginava, com transporte mais do que eu imaginava, e acaba que no final das contas foi mais trabalho do que dinheiro. E se for analisar, às vezes, assim, quem está nos acompanhando agora, às vezes é um bom eletricista, trabalha numa indústria, e aí começa a fazer um trabalho de marido de aluguel, né, que faz aquele trabalho nas casas e tudo mais. Aí, de repente, ele começa a cobrar, não sabe cobrar, não sabe analisar e tudo mais, ou seja, se ele não tomar cuidado e se orientar direitinho, ele acaba pegando um trabalho que não vai ser tão bom para ele no final. E aí eu entro no outro tópico, que é converse com a família. Ou seja, as decisões que envolvem finanças, elas têm que ser conversadas com quem está próximo, né? A família é um time, né? E nenhum time conquista um objetivo se não tiver alinhado. Então é muito importante que a família inteira esteja ciente da situação, né, financeira da família e que todo mundo faça sua parte, tanto para economizar em coisas bobas, tipo apagar a luz. Tem muita família que não incentiva, né, apagar a luz, fechar a torneira enquanto está escovando o dente, coisa do tipo. Até coisas também de procurar ajudar a buscar uma renda extra. Ou seja, vale a conversa, né, com a família. E de repente, só não vale emprestar dinheiro para o familiar, que vai dar um problema danado, que a gente já falou aqui. Como é que você cobra? É difícil demais. Agora, priorizar as dívidas com os maiores juros, você já deu uma pincelada nisso, mas aquela história, né? É pagar a dívida mais sofrida primeiro e deixar aquela mais tranquila. Então, se eu tenho uma dívida de cartão de crédito prolongada e um financiamento imobiliário, é melhor pagar a dívida do cartão, depois eu acerto o financiamento e por aí vai, né? Isso, com certeza, porque a dívida que tem maior juros, ela é uma bola de neve que cresce mais rápido, né? Então, os juros é uma ferramenta aí de queima de dinheiro aí absurda. Então, quanto maior ele, maior é essa queima. Então, a gente tem sempre que priorizar as dívidas, o pagamento das dívidas que tem maior juros, e também tentar negociar. E, às vezes, até pegar um empréstimo com juros menor para pagar essa dívida. O que não pode é pegar um empréstimo para gastos supérfluos, né, que a gente já comentou aí em cima.
Agora, para ajudar na situação financeira, é uma excelente ferramenta, sim. E aí o nosso tópico final dos 8 passos, que é negocie as dívidas. Negociar as dívidas, as negociações elas acontecem em feirões, a gente já fez matéria, a gente já fez programa aqui falando sobre os feirões da Serasa, feirões que você pode negociar ali para retirada do seu nome. Há possibilidades, né? Buscar o caminho para negociar. Talvez os descontos aí, por exemplo, tem muita gente que está com dívida com a questão do financiamento estudantil, né, do FIES, e hoje está conseguindo melhores condições para pagar. Ou seja, é buscar mesmo, é pesquisar a melhor forma de negociar a dívida. Isso, buscar a melhor forma, conversar, né, com o gerente da instituição onde você tem dívida e tentar negociar, porque assim, a instituição quer receber também, ela não quer que você fique inadimplente, né? Então, às vezes, você consegue ali negociar, ter uma redução ali nos juros, o que já faz uma grande diferença no prazo total do contrato. Muito bem, demos uma passada geral aqui nos 8 passos, né? Então, anotar tudo, criar metas, organizar orçamento, cortar gastos desnecessários, buscar uma renda extra, conversar com a família, priorizar as dívidas de maior juros e negociar as dívidas. Ô Bruno, dá para a gente orientar mais alguma coisa no que diz respeito às dívidas? A pessoa que está nos acompanhando agora, que está com dívida, que está precisando, está com a corda no pescoço, ela pode buscar meios, a gente pode dar esse conforto para a pessoa que está nos acompanhando, que com trabalho, com dedicação e com inteligência, dá para vencer esse fantasma aí do endividamento? Com certeza, dá sim, mas requer bastante disciplina e dedicação, né? Como tudo na vida. E com certeza, seguindo esses passos aí, já é um direcionamento aí para que essa caminhada ela seja mais tranquila, né? Perfeito. Bruno Capelão, cofundador e diretor da Buy Bank. Ô Bruno, muitíssimo obrigado, viu, pela sua participação aqui com a gente. Muito bacana a gente poder falar aí. Quem quiser conhecer um pouco mais aí do seu trabalho, conhecer um pouco mais da Buy Bank, onde acessa, o que faz aí para acessar vocês? Isso, é buybank.com, o site. O Buybank é bybnk.com ou tchaubanco.com, também leva para esse nosso site. E lá, além de você conhecer o produto de investimento da Buybank no exterior, tem também um blog sobre finanças pessoais que eu coloco essas dicas e outras dicas também para te ajudar a organizar o seu orçamento, porque só com o seu orçamento bem organizado, você sem dívidas, que você consegue se tornar um investidor e aí se tornar um investidor superior, igual a gente chama a pessoa que consegue já diversificar em vários países. Bacana demais. Obrigado, viu, Bruno? Valeu demais. O Bruno esteve aqui com a gente. Você, telespectador, telespectadora, você esteve aqui com a gente também, acompanhando esse programa. A gente volta numa próxima edição com mais um Economia. E agora?